Então, vamos lá. Então, sobre o esquema avaliativo, a ideia é a gente trabalhar valorizando tudo que a gente já fez aqui para não pesar tanto lá na prova quando nós formos fazer, tá? Então, assim, quantas atividades de sala nós fizemos até aqui? Nós fizemos é, 3 atividades, né? Sendo que uma foi a prática da aula, então eu estava comentando sobre o desempenho de vocês na aula. Obviamente, devido à falta de experiência, ao início da disciplina, não foi tão bom assim, não foi ruim, né? Mas foi regular para vocês conduzirem uma aula. Muitos ali já fizeram a disciplina, a natação 2, né? Com os ensinamentos das técnicas do nado, enfim, mas a gente aqui agora, essa parte, gente, pode acreditar, ela demanda muito mais do professor do que a natação 2. Ah, como assim? Eu penso o seguinte, a natação 1 ela é mais envolvida com a questão da aprendizagem. Isso demanda muito da condução do professor, das estratégias que a gente elabora para poder fazer com que o aluno possa aprender e aperfeiçoar a técnica que está sendo aprendida. E assim, esse aprendizado, isso é a base da casa, né? A natação 2 vai ser o quê? Vai ser os detalhes, né? Desta casa e do aprendizado, porque você vai polir, você vai refinar aquilo que você ensinou. Se não tiver a base, se não tiver os ensinamentos básicos da natação 1, não adianta ensinar técnica de nado oficial que não vai aprender direito. Então, essa parte ela é fundamental. Se eu pudesse escolher, eu escolheria 2 créditos para essa disciplina 1, natação 1, e deixaria 1 crédito para natação 2. Mas não tem problema, porque na natação 2, como em princípio vai ser eu que eu vou conduzi-la, eu vou usar também essa aula a mais que a gente vai ter para passar muitos educativos dos nados. Então, muito exercício de correção das técnicas dos nados que a gente vai fazer. E esses educativos nada mais são que um reforço das técnicas do ensinamento básico, tá? Então, isso que é importante. E aí, eu propus aqui, ó, essa atividade 4. Essa atividade 4 aqui, que é o que a gente vai começar a fazer hoje na aula, nesta aula aqui, a gente já vai começar a fazer, para vocês responderem o questionário que vai ser enviado, tá? Então, assim, como ficou a distribuição dessa pontuação? 2 pontos daquele quadro das atividades adaptativas, 2 pontos daquela adaptação ao meio líquido, 3 pontos da aula que vocês executaram, e aqui, ó, vai ser mais, não 2, vai ter que ser 3 pontos, que aí dá 6 e 4, 10. Tá? Então, assim, eu vou lançar essas notas aí até início da semana que vem, e vai estar lá assim, ó, trabalhos etapa 1. Vai estar em 10 pontos, você vai verificar quantos pontos você fez, tá bom? Então, eu vou passar lá. E aí, o que acontece? Eu fazendo isso aqui, eu consigo tirar um pouco do peso desta parte aqui, ó, que isso aqui inicialmente estaria como 5 pontos. Eu jogo esse trabalho daqui porque eu uno o útil ao agradável, porque aqui a ideia é que vocês testam, né, o Google Forms, assim como vocês fizeram lá na emergência. Só que aqui eu estou atribuindo esses 3 pontos, que é para a gente poder distribuir essa pontuação e aí poder ajudar vocês na execução. Ou seja, eu quero valorizar aqui o trabalho. E aqui, ó, não no dia 15, né, mas no dia 16, vai ser a atividade remota 1, marcado ao vivo, né, então, assim, da disciplina. Então, como eu falei, dia 16 às 20h30, a gente já começa, 20h40, e aí a gente faz. E aí a prova, né, presencial, a gente deixa aí quando nós voltarmos, né, falando da prova 1, a prova 2, não sei se a gente já vai estar ainda, mas isso são cenas do próximo capítulo. Atenção para umas informações aqui, que faltou grande parte. Ó, quem não fizer as atividades remotas, né, avaliativas, no dia, por exemplo, quem no dia 16 não estiver ao vivo nesse horário, não fizer atividade remota avaliativa, como que vai ficar? Ah, eu vou perder a atividade? Não, gente, você não vai perder a atividade, mas você vai fazer ela depois, lá no final, com a atividade, com a prova substitutiva,
né? Eu deixei lá, quem acompanhou aí, quem tem o cronograma, o conteúdo, vê lá que tem um dia, eu acho, se eu não me engano, é a primeira semana de julho, ou última semana de junho, eu não lembro aqui, eu deixei para a prova substitutiva. Então, assim, se você perdeu a prova 1, a prova 2, né, e a prova 3, você vai fazer toda ela no mesmo dia. É um dia para as provas substitutivas. Aí eu vou deixar para próximo disso, pode ser no dia ou não, um dia para vocês fazerem essas atividades que ficaram pendentes. Vamos dizer assim, para vocês não perderem. Ah, como que vai ser essa atividade? Não sei, depende. A gente pode fazer um questionário Google Forms? Nós podemos. Nós podemos fazer uma outra atividade presencial? Podemos também. Aí vai depender de como que vai estar a nossa situação. Mas por que isso? Gente, para a gente valorizar esse momento, né? Valorizar essa interação, valorizar a possibilidade que a gente tem de troca usando uma ferramenta tecnológica e sem contar que vocês já vão ter feito aquela atividade no horário da aula, acabou, acabou, depois não precisa mais se preocupar com isso. E outra coisa, durante essa atividade remota, eu vou estar online o tempo todo. Eu posso até deixar a live ligada, tiro até a minha imagem aí para não incomodar. E aí, se caso você, na hora estiver respondendo, ficar com uma dúvida numa pergunta, vocês podem me chamar e aí eu já respondo instantaneamente. Isso é muito bom. Né? Eu já fiz isso e realmente, às vezes, ficou alguma dúvida, uma questão ali ficou faltando alguma coisa. Então, assim, para a gente poder tirar a dúvida instantaneamente, é isso. Então, assim, no dia 16, essa atividade é remota. Aí vocês poderiam perguntar assim também, essa atividade hoje, ela não é uma atividade remota avaliativa? Não. Por que que não é? Porque vocês vão ter um tempinho a mais para responder. Eu vou abrir o questionário já já e lá está explicando direitinho. Aliás, eu queria que vocês fizessem isso agora. Eu mandei o link aí no grupo. Abram o questionário para mim, por gentileza, e veja se está certinho, se está dando para vocês entenderem tudo que está lá, viu? Quem não conseguiu, me avisa aqui, por favor. Tá bom? Então, com relação à distribuição dos pontos, estamos entendidos. 30 pontos, então, dessa etapa, tá? Até o dia 23, mais 24, 25, eu já vou lançar esses 20 pontos lá, que é para vocês já terem noção como que vocês estão caminhando com a disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês acessem lá o questionário para ver se está compreensível. Deixa eu só abrir ele aqui. Então, aqui está o questionário, né, que eu propus para vocês e que vocês vão começar a responder já já. Então, vamos lá, deixa eu botar ele aqui, como que ele vai aparecer para vocês. Vai aparecer dessa forma, ó. Formulário teste, natação 1, Faculdade de Viçosa, professor Walter. Questionário baseado no conteúdo Introdução à Natação, Ensino, Aprendizagem e Adaptação ao Meio Líquido. Faculdade de Viçosa, essa atividade deverá ser enviada até às 18 horas do dia 3/4. Então, assim, diferentemente da emergência, que eu deixei um tempinho a mais, porque eu tinha alguns alunos que não estavam ainda regulares, enfim, outras questões, era uma atividade para vocês aprenderem. Essa aqui eu quero um pouquinho mais de dinamicidade, de tempo, para a gente poder trabalhar com isso rápido. Até porque muitos aí já me responderam a atividade que eu passei ontem. Eu olhei, já tinha bastante gente que já tinha respondido. Vocês verem a rapidez, né, e a eficiência que é de trabalhar com esse questionário. Tá bom? Então, a gente vai passando aqui como que a gente vai fazer. Uma situação que rolou aqui que foi interessante, acho que foi o Rony que me alertou, é o seguinte, ele falou, se o aluno escolher o nome errado e enviar, aí o outro vai ser prejudicado. Então, para a gente coibir isso foi uma dúvida pertinente, eu coloquei algumas situações para poder facilitar, melhorar isso e evitar que esses erros aconteçam. Então, aqui está ó, endereço de e-mail. Então, você vai ter que colocar seu endereço de e-mail aqui, tá? Então, assim, quem não tem e-mail, gente,
hoje em dia, acho que é impossível, né? A gente não ter pelo menos um e-mail. Quem não tem, vai fazer um e-mail aí, nem que seja para cadastrar aqui, porque senão não faz. Ó, tá? É obrigatório. É questão de seleção. Aí tá aqui. Vamos lá, coloco aqui o meu e-mail, tal, a data, né? Assim como a gente fez, é bem parecido. Ele tem algumas coisas diferentes. Ele não é 100% igual ao que eu passei lá de emergência. Ele tem algumas particularidades. Aí aqui novamente, aí tem o número de matrícula, vamos supor que o aluno não colocou, aí tem essa barra aqui, ó, tá lá os nomes, eu acho que estão todos os nomes aqui, vocês dão uma olhada aí ao vivo aí, se talvez não tem. Qualquer coisa eu coloco lá depois e atualizo e mando um novo link. Tá? Então aqui está o nome, então vou colocar o nome de Igor aqui. Então a mesma coisa, ó, clico para a próxima etapa, não dá porque eu não coloquei o número de matrícula, eu tenho que colocar. Então, eu dividi essa aqui em três sessões. Essa primeira aqui é a parte de identificação, né? Então, eu coloco lá meu número de matrícula, beleza? Bora para a próxima. Então, agora, vocês vão perceber o seguinte, ó, analise os Tudo questionamentos. bem, Kátia, eu vou fazer assim. Vou esperar. Agora eu tô na aula do Walter. Eu vou esperar. Minha namorada tá tendo aula ali também. Eu vou ver se eu consigo do notebook dela. É isso aí. Aí tem algum problema se eu vier um pouco mais tarde, que acho que a aula dela vai até 9h30, se eu Vamos não me lá. engano. Aí eu tô na aula de volta aqui. Aí assim que der, ou eu tento procurar alguma coisa aqui também. Vou só desativar os microfones aqui, só para a gente poder seguir. Então, aqui, gente, ó, analise os questionamentos a seguir e marque as opções que vão responder adequadamente o que se pede. Então, assim, o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, diferentemente lá de disciplina de emergência, vai ter questões aqui que você vai poder responder mais de uma certa, né? Então, vocês fiquem atentos às duas coisas: o enunciado e a configuração das opções de escolha. O quadrado permite mais de uma escolha. Na dúvida, quando você clicar, né, você vai perceber isso. Então, ó, quais são os fatores listados que interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem de natação? Então, assim, quando você vai ensinar alguém, né, o que interfere? Maturação interfere? Dificuldade na tarefa interfere? Características do indivíduo interfere? Contexto social onde as técnicas de natação vai ser ensinado? Condição socioeconômica? Aí você vai escolher o que você acha e vai marcar. Pode escolher tudo? Pode, né? Só cuidado para não ser um chutômetro. E aí, nesse caso aqui, se você chutou e aí você vai... aquelas que não são, você acaba perdendo o ponto, tá? E atenção aqui, ó. Qual dos procedimentos técnicos da natação listados a seguir não faz parte da adaptação ao meio líquido? Então, ó, visão subaquática faz parte do meio líquido. Pernada alternada no sentido vertical em decúbito ventral faz parte. Respiração subaquática faz parte. Virada de rotação do nado crawl e costas faz parte. Mergulho alimentar faz parte. Aí aqui você vai marcar aquela que não. Então, essa aqui, ó, aqui você só tem, quando é essa bolinha, você só tem uma opção de resposta. Se eu tentar marcar outra, eu não vou conseguir, tá? Então, você acaba escolhendo uma situação aí. Eu estou aqui exemplificando, não estou marcando a certa. Depois vocês vão verificando isso, só para a gente discutir o conteúdo. Então, vai lá. De acordo com a história da evolução dos nados oficiais, crawl, costas, peitos e borboleta, marque a letra em que aparece corretamente a ordem de surgimento dos nados. Aqui você vai lá na aula 1, né, onde tem lá as evoluções, a evolução dos nados, como que surgiu, qual foi o nado oficial, tá? Como que era o primeiro nado oficial? Quando começaram a ter registro, olha, as pessoas nadam desta forma. Aí o que a gente percebe lá no material, está bem claro, que a evolução dos nados foi dando origem à proximidade daqueles oficiais que a gente tem hoje. Nem sempre foi assim, gente. Nem sempre as pessoas nadaram crawl. As pessoas nadavam de um jeito, aí foi evoluindo, e aí, quando fizeram uma avaliação dessa, verificaram, ó, qual nado aconteceu primeiro? Qual nado apareceu segundo?
qual nado apareceu terceiro, qual foi o último nado oficial que apareceu. Aí você vai verificar qual opção aqui está na ordem certa. Essa primeira aqui, então assim, o primeiro a surgir foi o crawl, depois o costas, depois o peito, depois o borboleta. Aqui é na segunda, nessa segunda opção está dizendo, aqui é o primeiro, tá? Aqui é o número 1. Eu vou arrumar isso aqui depois. Aqui, ó, 1 foi o peito, 2 foi o crawl, 3 foi o costas, 4 foi o borboleta. Terceira opção, 1 foi o crawl, o 2 foi o peito, 3 borboleta, 4 costas. 1 foi o costas, 2 foi o crawl, 3 o borboleta e 4 o peito. E a última opção, primeiro o peito, segundo borboleta, terceiro o crawl, terceiro o costas. Como que foi essa evolução? Se você não está lembrado, abre a aula lá de histórico da natação, veja lá o que aconteceu e você vai conseguir marcar. Tá? Interessante que vocês vão perceber que aqui algumas questões aqui eu dei baseada nas aulas práticas. Tá? Então, é primordial a gente ter essa visualização teórica do que foi a aula prática. Tá? Olha só o exemplo dessa questão. Um professor em uma aula para crianças iniciantes, propôs a seguinte atividade para seus alunos. Então, agora vocês vão imaginar vocês lá na piscina dando a seguinte atividade que eu descrevi. Ó. Com espaguete nas costas, né? Aquele flutuador, né? A gente fala espaguete, macarrão, mas aquele é um flutuador nas costas. As crianças deveriam chegar até o outro lado da piscina, batendo as pernas de forma alternada, no sentido vertical, de cima para baixo, né? Ó, vertical, em decúbito dorsal. Isso seria atividade. Então, ela ia colocar o espaguete e ir para o outro lado da piscina, batendo as pernas, chegando até lá. Beleza. Assim, marque as opções que representam domínios da adaptação ao meio líquido que o professor estava querendo trabalhar com as crianças. Então, nessa atividade, o espaguete nas costas, batendo as pernas, né? Indo, né? Deslizando na água. Quais domínios da adaptação ao meio líquido ele estava trabalhando ali? Então, assim, ele tá nessa atividade, está trabalhando respiração subaquática? Se sim, você vai marcar a caixinha. Está trabalhando respiração subaquática aí. Não sei. Está trabalhando flutuação? Está chegando a deslizar? Está indo? Se sim, você marca. Está trabalhando lateralidade nesse exercício? Lateralidade, tem alguma posição de lado ali que foi falado? Se sim, você marca. Está fazendo deslocamento? Está mudando de lugar? Se sim, você marca. Essa atividade ela é característica dos primeiros contatos ao meio líquido? Se sim, você marca. Então, se caso alguma dessas aqui não foi trabalhado, você desmarca, tá? Então, e você pensa, então assim, não é para marcar tudo. Novamente, estou dando um exemplo. Só imagina na situação. Então, a pessoa vai pegar o macarrão, uma criança, vai colocar nas costas, vai bater a perna e vai indo deslizando até o outro lado da piscina. Quais domínios da adaptação ao meio líquido ela trabalhou ali? Você vai marcar. Eu já falei que é no plural. Então, você já sabe que é mais de um. Tá? Pelo menos mais que um. Não sei se é mais. Tá certo? Aí você vai verificar aí. Então, vamos lá. No processo de aprendizagem da natação, o professor deve ficar atento a diferentes tipos de fatores que poderão influenciar a efetividade do ensino, né? Principalmente para as pessoas que não têm vivência ou algum trauma ao meio líquido. Né? Quem tem trauma ao meio líquido é muito difícil. Dentre esses fatores, existem os internos e os externos. Avalie as opções a seguir e marque aqueles que são considerados fatores internos no processo interno que podem influenciar na aprendizagem. Quais desses itens aqui são fatores internos? Novamente no plural, novamente a caixinha, mais de uma opção. Ambiente é um fator interno? A escola de natação é um fator interno? A maturação é um fator interno?
As estratégias do professor é um fator interno e as vivências anteriores é também um tipo, né, de fator interno. Então, onde que eu tirei isso, professor? Isso não tem material de aula. Onde que eu tirei isso? Essa aula foi teórica e eu passei no quadro. Muitas pessoas anotaram. Então, tem gente que tem isso no caderno. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem com os outros. Eu tirei deste livro aqui, ó. Tá? Este livro aqui do professor William Urize de Lima. A gente vai usar esse livro bastante, Ensinando Natação. É um livro bem legal, tá? Quem quiser esse livro aí para comprar esse livro aqui eu recomendo, principalmente para quem vai trabalhar nessa iniciação. Na internet tem ele baratinho, né? Tem um site que se chama Estante Virtual, ele vende livros usados. Então, assim, às vezes o frete sai mais caro que o livro, tá? Quando nós voltarmos, eu posso emprestar para quem quiser tirar xerox. Então, eu tirei desse livro aqui algumas informações importantes sobre o processo de ensino-aprendizagem. E aqui está essa parte. Então, quem anotou direitinho vai saber quais são os fatores internos aí e vai marcar, tá bom? Então, para a próxima. E aí é bom assim, esse aqui eu estou dando uma atenção mais detalhada, justamente porque o tempo de resposta é maior. Então, quem já está na live aqui, eu já dou uma dica, já vai anotando as respostas, porque depois, assim que acabar a live, a gente deve terminar aí perto de 9h30, 9h40, eu fico por aqui, né, até as 10, fico em stand-by aqui. Se caso surgir uma dúvida, vocês podem me chamar, beleza? Então, vamos lá, ó. Olha só que legal. Aqui permite uma figura, né? O Google Forms permite a gente colocar uma figura. Então, essa figura está lá no material da aula de História de Natação. Se vocês conferirem lá, vocês vão comprovar isso que eu estou falando. Então, ó, a figura a seguir representa uma das utilidades da natação para o povo egípcio e na pré-história, né? Lá na Idade das Cavernas. A opção que descreve corretamente esta utilidade é, então assim, a natação para a pré-história e lá do povo egípcio, qual que era a utilidade dela? Então, ó, qual era a utilidade? Então, quantas respostas a gente vai ter aqui? Uma, até porque, ó, círculo, uma resposta. Então, a utilidade da natação na pré-história e para o povo egípcio era a educação, era a questão militar, né, para preparar os soldados para a guerra, era a sobrevivência, era a higiene. Higiene aqui não é de se manter limpo não, tá, gente? A higiene, assim, no processo histórico, vocês podem relacionar ela como cuidados para a saúde, tá? Então, assim, a natação era usada para as pessoas lá no tempo egípcio, lá na pré-história, para as pessoas ficarem mais com a saúde melhor, ou seja, para evitar que as doenças infecciosas acontecessem. Era isso? Não sei. Era usado para aprendizado. Lá na pré-história, lá no tempo egípcio, a natação era usada para ensinar as pessoas a nadarem, para aprender a nadar no meio líquido naquela época. Aí é com vocês, vocês escolhem uma resposta. Novamente aqui, ó, quais domínios? O que são domínios, gente? Olha só, domínios aqui da adaptação são as características da adaptação. Então, assim, quando vocês forem estudar novamente lá a aula de adaptação ao meio líquido, vocês vão verificar que alguns movimentos, algumas capacidades são necessárias e são características da adaptação ao meio líquido. Como, por exemplo, ficar parado dentro da água, né? Isso é uma adaptação ao meio líquido. Por exemplo, a respiração subaquática, a visão subaquática, é uma adaptação ao meio líquido. A imersão, ou seja, você afundar, é uma adaptação. Então, esses domínios são atividades básicas que devem ser feitas para que as pessoas possam ficar de forma mais adaptada ao meio líquido. Tá? Que atividades são essas? Então, novamente, uma atividade aqui baseada na nossa aula prática. Tá? Quais domínios da adaptação ao meio líquido? Novamente, aí vai ser mais de um. O professor de natação está trabalhando com seus alunos ao pedir que eles se dirijam para o outro lado da piscina, tá? Então, o professor deu o comando. Ó, agora vocês vão lá para o outro lado da piscina, em decúbito ventral,
Olha as aulas de cinésio aí fazendo diferença, hein, gente? Tem muita avaliação cinesiológica do movimento aí. Não sei se vocês já tiveram cinesiologia. Se vocês não tiveram cinesiologia, esses termos aí vai aparecer bastante lá, vocês já vão aprendendo aqui, tá? Decúbito ventral, só relembrando, é de barriga para baixo. Decúbito dorsal, de barriga para cima. Movimentando com os braços e as pernas na forma alternada. Ó, esses decúbito ventral com braços e as pernas alternadas é cachorrinho, tá? É isso aqui, tá? Não é o crawl ainda não. É isso aqui, ó, nadando, puxando, assoprando bolinhas de tênis de mesa. Então você pensa assim, o seguinte, você vai estar de barriga para baixo, nadando, soprando a bolinha até chegar do lado de lá. Teve gente que deu a ideia dessa atividade para a gente fazer e nós vamos fazer. É um exercício muito importante para trabalhar alguns domínios aí. Então aí está o questionamento. Fazendo esse exercício, quais os domínios, né, o professor de natação está querendo trabalhar aí? Ele está trabalhando deslocamento? Ele está trabalhando aí os primeiros contatos? Ele está trabalhando aí a respiração? Ele está trabalhando aí a visão subaquática? Ele está trabalhando a imersão? Aí, dependendo do que foi trabalhado, vocês vão marcar. Deixa eu só marcar aqui, porque senão, né? Isso aqui é só uma dica. Então, ó, não foi porque eu não marquei essa opção aqui. Então, vamos lá no nosso chutômetro. Isso aqui só uma simulação. E aí a gente vai para a próxima. E, ó, de novo, não marquei. Isso é muito importante, que ajuda a gente a conferir. Então, aí, a última parte do questionário é a parte sobre as questões discursivas, as questões abertas, né? Aqui, diferentemente do emergência, eu achei mais didático dividi-lo em 3 partes: identificação, questões objetivas, questões discursivas. Pode ser que outros questionários eu divida até em mais partes, dependendo do que a gente quer, né? Como o objetivo nosso aqui é treinamento e revisão, eu achei essa forma aqui melhor. Então, atenção para uma informação importante que não estava lá no questionário de emergência ontem, mas eu já coloquei, já atualizei. Olha só, leia atentamente as questões a seguir e responda com coesão e coerência as perguntas. Cópias estritamente iguais da internet e uns dos outros não serão aceitas, pois é caracterizado como plágio. Então, gente, é preciso ter bom senso dessa situação. Sei que está todo mundo apertado, sei que às vezes o importante é fazer por fazer, entregar para o professor, porque o importante é a nota, mas vamos ter equilíbrio e cuidado nisso aqui. Eu valorizo muito a tentativa. Se a pessoa tentou fazer do jeito, se ela entendeu, se ela mostrou, olha, eu entendi a pergunta, eu sei isso. Agora, eu falei, questões assim, né? Eu tenho programas, ferramentas que para identificar plágio é muito fácil, né? Então, assim, vamos evitar isso, porque tem gente que tem questões diretas assim, não é o caso dessa disciplina. E eu também evito fazer questões que respondem assim, o que é tal? O que é isso? Aí a pessoa vai lá na internet, digita Ctrl+C, Ctrl+V lá do Wikipedia. Então, para a gente evitar isso, né, eu procuro questões mais contextualizadas para vocês raciocinarem. E lembrem-se, o objetivo aqui não é quantidade, não é encher linguiça, é o conteúdo. Então, você procura responder com coerência, com aquilo que está pedindo, com coesão, ou seja, coisas objetivas, sem delongas, sem prolongar demais, que isso fica cansativo de corrigir. Então, assim, responda o que se pede, tá bom demais, cada um fazendo o seu. Você já vai estar na sua casa, você já vai ter acesso ao material, você vai ter acesso à internet, então você pode responder assim com tranquilidade. Por exemplo, se tem alguma questão que você está em dúvida, você deixa de lado, às vezes dá um print da tela ou deixa lá o questionário aberto, vai pesquisar, vai estudar e vai fazer. Lembrando, isso aqui é revisão, tá? Aqui tá faltando 10 minutinhos, mas é o suficiente para a gente acabar. Eu não vou precisar de iniciar uma nova live, não. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então, vai lá. Saber sobre o processo de ensino-aprendizagem é fundamental para todo professor de natação. Aqui eu lembrando um pouquinho de aprendizagem motora. Visto isso, defina o que é aprendizagem e qual a diferença entre aprender, aperfeiçoar e nadar.
Aqui, na verdade, é treinar, tá? Eu vou consertar e vou mandar o link de novo. Qual a diferença entre aprender, aperfeiçoar e treinar? Aqui eu vou corrigir e mandar o link certo, tá? É bom ler de novo, porque a gente sempre percebe alguns erros. Aí você falou, ó, processo de ensino-aprendizagem, e aí vocês vão definir. Também tirei a questão desse livro aqui, tá? É uma questão desse livro. Então, quem anotou, tem lá a parte. Ou então vocês podem pesquisar para verificar a diferença entre aprender, aperfeiçoar e treinar. Aí a outra questão. Descreva uma atividade para trabalhar ao mesmo tempo os seguintes domínios da natação ao meio líquido: visão subaquática, imersão, flutuação e respiração. Essa questão aqui é contrária daquelas duas outros objetivos que nós vimos. Agora você vai pensar o seguinte, ó, os domínios da adaptação que eu quero é visão subaquática, imersão, flutuação e respiração. Então você vai descrever aí uma atividade que esteja contemplando isso, que a pessoa tem que fazer esses movimentos aí, né, na natação. Você vai descrever. Ah, o aluno deve afundar, pegar uma bolinha e não sei o que tem. Estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que era deslocamento. Ah, o aluno tem que bater a perna do outro lado da piscina. Vocês vão explicar assim, tá? Às vezes sem muito termo técnico, isso a gente está aprendendo junto, mas eu quero que nessa atividade esteja claro a visão subaquática, a imersão, a flutuação e a respiração, para vocês já irem pensando nas atividades, tá? E agora, por fim, as duas últimas questões é uma questão para a gente poder tentar aí minimizar a ausência da falta de prática, que é como, gente? Vendo vídeos. Então, ó, são vídeos curtinhos, né? Cada um aí acho que tem em média 3 minutos e pouco. Então, é muito fácil. Então, ó, essa primeira questão. Avalie o vídeo 1 e descreva os principais domínios de adaptação ao meio líquido que o professor está trabalhando. Às vezes, ao ver os vídeos, vocês já vão ter ideia para fazer a questão anterior. Então, aqui é só você clicar e já aparece o vídeo. Ó. Vamos ver se aparece aí, se a internet vai ajudar. Aí tá lá a apresentação. Aqui tá sem o áudio para mim agora, mas aí tá lá mostrando, ó. Vocês vão verificar. Então você já pode fazer o vídeo, enquanto ele vai fazendo, vocês podem ir escrevendo. O que vai acontecendo ali nessa aula que o professor está fazendo. Então, assim, quais são os domínios da adaptação ao meio líquido que ele está trabalhando aí, ó? Respiração já é um, ela está fazendo bolinha na água, é algo bem comum. Olha a forma que ele está pegando ali. Então, assim, já é uma forma da gente poder minimizar a falta da prática nesse tempo. Olha o que ele vai colocando lá, ó. Vai pegar lá uma bolinha, não, uma bolona, né? Olha a atividade que ele vai fazer. Então, interessante. Vocês conseguem ampliar aqui, tá? Ó, se vocês colocarem, vocês conseguem ampliar. Então, ó, esse é um exercício clássico de adaptação ao meio líquido, tá bom? Então, vocês prestem atenção aí. Então, vocês vão descrever, ó. Vocês têm que assistir o vídeo todo, vocês vão anotando, ó. Porque além da respiração ali, ele está trabalhando outras coisas, né? O que ele está trabalhando além da respiração aí? Esse vídeo, ele é basicamente sobre respiração. Acho que o título dele é assim, mas não é só respiração que ele está trabalhando, não. Aí vocês vão assistir o vídeo todo e vai anotar aí todos os domínios que ele está fazendo aí, trabalhando. A mesma coisa esse vídeo 2. Descreva os principais domínios da natação ao meio líquido que o professor está trabalhando. Para reforçar mesmo, para a gente poder estar vendo técnicas, movimentos de aula da natação, e isso ajuda a fixar, tá? Então é muito importante isso. Então, novamente, ó, olha o vídeo, esse vídeo aí bem interessante, ele mostra uma sequência legal, né? Então, ó, que atividade que ele está fazendo aí, ó? Que proposta é essa aí? Que ele está caminhando na água. Aí você vai ver os comandos que ele vai dando. Então, assim, você já vai aumentando o seu roteiro de atividades para um eventual parte prática, uma intervenção prática nas nossas aulas ou o estágio que surgir, vocês já vão tendo essa experiência, tá? Isso é muito importante, isso faz parte, né? Isso aí agora é a parte teórica, a parte que a gente vai verificando, né? O que está acontecendo. Então, vocês vão verificar, essa atividade caracteriza o quê? Né? Qual é ou quais
parte lá da adaptação ao meio líquido ele está acontecendo. E aí vocês vão guardando, né? Já vai pegando essa experiência aí. Tá certo, gente? Então, eu acho que por hoje, eu acho que ficou bem claro nessa o que eu queria propor dessa aula aí, dessa preparação nossa, desse início. E eu queria pedir para a gente, durante esse tempo, né, muita serenidade, muita compreensão, né? Se caso alguma coisa não estiver acontecendo conforme vocês estiverem seguros, entrem em contato, fala, pergunta, igual algumas questões ali, algumas atividades eu não tinha computado que foi feito, mas é porque realmente foram papéis entregados aqui e ali, às vezes esqueceu de colocar um nome, enfim, calma, tá? Se alguma coisa não tiver acontecendo nos conformes, uma boa conversa, a gente consegue chegar lá, tá bom? E no mais, estou aqui para ajudar vocês. Eu espero que a gente possa ir caminhar de uma forma bem tranquila na medida do possível. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui à Amanda, Deralda, Fernanda, Gisele, Igor, Maico, Maurício, Maxwell, Talécio e Willi, que ficaram aqui até agora. Uma boa noite para vocês, gente. Eu vou salvar aqui e no máximo até amanhã eu mando o link para vocês. E tenho aí um tempinho, né, 1 minuto antes da live acabar.